Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Shai Ben Yehudá e este é o programa Shabbat Shalom. Vamos agora receber o Shabbat como é costume em todos os lares religiosos judaicos. Hoje nós estaremos estudando a Parashá de número 21, Parashá Kitzá, que significa quando receberes. O texto está em Êxodo capítulo 30, do versículo 11 ao capítulo 34, versículo 35. Esta Parashá, ou porção da Torá, ela está constituída de cerca de 7.424 letras hebraicas, 2.002 palavras hebraicas, 139 versículos e 245 linhas do Sefer Torá, do rolo da Torá. Essa Parashá, ela é muito importante, tem ensinamentos importantes e ela aborda alguns temas que realmente são interessantes de considerar. Por exemplo, ela fala sobre a construção do tabernáculo, ela dá aí detalhes da construção do tabernáculo, ela fala do incidente do bezerro de ouro, que foi uma grande tragédia, né? Uma grande ingratidão do nosso povo, que viu Deus operar ali no Egito contra a idolatria e Deus demonstrar o seu poder. E neste momento, então, o povo faz uma traição para Deus, se envolvendo com ídolos. Povo que fez aliança com Deus, povo que estava disposto a obedecer a Deus, que disse que tudo quanto Deus mandasse, faria e obedeceria. Nós temos também mais alguns detalhes interessantes. O rosto de Moisés brilha quando Moisés desce do monte com a lei de Deus. Nós temos também outro detalhe interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, é sobre a entrega do Shabat, do sinal do Shabat. Então nós vamos aí começar a leitura em Êxodo capítulo 31, do versículo 11 em diante. Capítulo 30, versículo 11 em diante. Então nós temos aqui, neste capítulo, falando a respeito do santuário, como a gente disse, e nós vamos ter um fato curioso e interessante a partir do versículo 22, quando fala do óleo de unção. Versículo 25 diz o seguinte: E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. O que me chama a atenção na fabricação desse óleo são algumas exigências que Deus faz na sequência. Por exemplo, no versículo 31, ele diz: E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações.
Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e santo será para vós. Uma coisa curiosa, né? Foi proibido por Deus de fabricar esse óleo para outra finalidade. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas querem fazer o óleo de unção e querem copiar o azeite fabricado para a unção lá do santuário dos filhos de Israel, e é proibido pela palavra. O homem que compuser tal perfume, verso 33, como este, ou que dele puser sobre o estranho, será extirpado dos povos. Então, isso é uma coisa interessante para se considerar. Não se pode fazer um óleo de unção semelhante àquele que foi feito. Aí no capítulo 31, nós vamos encontrar, por exemplo, a figura de um homem chamado Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Por que Deus enche Bezalel desse espírito de sabedoria? Para colaborar na fabricação dos utensílios que seriam usados no Mishkan, no tabernáculo, né? Então, uma coisa interessante que Deus coloca o seu espírito. Nós, muitas vezes, que estamos na congregação na Querilá, nós não queremos nos dedicar a Deus. Mas a gente vê aqui um exemplo de um homem que se dedicou, que colocou o seu talento a serviço de Deus pela causa do eterno, né? Depois, um assunto bastante relevante nesta paraxá também, paraxá Ki-Tissá, é uma instrução com respeito ao sábado. Eu quero dizer para os nossos amigos que o Shabat, o sábado, foi dado por Deus lá na criação, mas que no deserto ele foi dado ao povo de Israel. Aliás, não é só o Shabat. Toda a Torá, a lei, toda a lei foi passada para o povo de Israel e foi dada a Israel a condição de ser chamada nação sacerdotal. Eu tenho falado isso, que até Abraão, homem de qualquer nação, podia servir a Deus sem qualquer mediador, sem a necessidade de um sacerdote, de um intermediário. Mas, a partir de Abraão, Deus escolhe em Abraão a pessoa dele para dar origem a uma nação sacerdotal. E daí Deus promete abençoar todos aqueles que abençoarem a Israel. E é por meio de Abraão, da descendência de Abraão, do povo de Israel, que Deus promete abençoar. Aqueles que abençoarem a Israel, Deus abençoa. E aqueles que amaldiçoarem a Israel, também seriam amaldiçoados. Aí então, Deus dá o sábado e outros mandamentos, outros preceitos da Torá, como, por exemplo, as leis alimentares. Nós hoje, por exemplo, na condição de povo de Israel, nós comemos a comida kosher, que é um alimento preparado sem o sangue, onde o animal é abatido, a carne kosher se trata de uma carne de um animal que é abatido de acordo com a halahá, com as leis judaicas. O animal não sofre e o sangue do animal é escoado. Leis alimentares. E o Shabat também. E lá disse que era para o povo de Israel. Então, quando alguém diz a lei é para o povo de Israel, o sábado é para o povo de Israel, está falando certo. Realmente é isso que está escrito na Torá. Então, no capítulo 31, no versículo 12 em diante, diz o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porque isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então veja bem o internauta que o sábado para o povo de Israel, para os judeus, é um sinal que identifica o judeu, o israelita, com o Deus Todo-Poderoso. Mas é um sinal entre Deus e o povo de Israel. O texto é claro. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós. Antes ele fala, tu, pois, fala aos filhos de Israel. E agora ele acrescenta, é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Ou seja, por todo o tempo, o povo de Israel foi escolhido como nação sacerdotal. E Yeshua, Jesus, ele veio do povo de Israel. Há um texto que diz a salvação vem dos judeus. Está escrito, o próprio Yeshua falou isso. Então ele é parte do povo de Israel. Tá? Então, esse sinal é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Específico, particular. No versículo 14 vai dizer, porquanto guardareis o sábado, porque santo é para vós, aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. E o versículo 16 vai dizer assim, guardarão, pois, o sábado, quem? Os filhos de Israel. Então não é um mandamento, hoje, na época que nós vivemos, dado para quem não é parte do povo de Israel. O povo de Israel é a nação sacerdotal. Se você faz parte do povo de Israel, é um sinal para você também. Agora, no reino vindouro, quando Israel exercerá o papel de nação sacerdotal, então a Torá, toda a Torá, será ensinada a todos os habitantes da terra. O profeta Isaías vai falar que porque de Sião sairá a lei, que mit Sião Torá. Então, no reino vindouro, no milênio, que será estabelecido aqui na terra, a Torá será cumprida por todos os moradores da terra. Vamos ver aí um pouco do nosso louvor, da nossa adoração a este Deus que é o Deus de Israel. Nós queremos agradecer a todos vocês por terem estado conosco e convidá-los para estarem conosco também no próximo final de semana. E aqueles que quiserem nos visitar, entrem em contato conosco. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Shalom, shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.